voltamos com o último bloco do TV Diagnóstico. E a gente continua falando sobre obesidade. Afinal de contas, a obesidade aí é um dos piores problemas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mata quase 3 milhões de pessoas por ano no mundo. E tem vários recursos também, caso alguém queira tratar da obesidade, tem vários recursos, como por exemplo o balão gástrico. Agora, para quem é recomendado o balão gástrico? Então, é exatamente sobre isso que vamos falar agora com o gastroenterologista Marcos Fernandes. Olá, doutor Marcos, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos. Está tudo muito bem. Doutor Marcos, o que é o balão gástrico? Bom, Luciane, o balão gástrico ele é uma ferramenta que se usa nos pacientes obesos e com sobrepeso. Ele, na verdade, é um artefato de silicone, uma bola de silicone, onde você, através da endoscopia, introduz dentro do estômago do paciente e insufla com soro fisiológico. E esse paciente ele vai perder peso pela ocupação desse balão em torno de 70% da câmara gástrica, além de retardar o esvaziamento gástrico e também produzir a sensação de saciedade precoce nesse paciente. E esse procedimento, esse tipo de procedimento, existe há quanto tempo no Brasil, por exemplo? O balão intragástrico ele surgiu através da observação de alguns pacientes que perdiam peso em função de possuir o que a gente chama de benzoar dentro do estômago, ou seja, eram cabelo, algodão, são patologias psíquicas que levam o paciente a ingerir esse tipo de coisa. E com essa observação, pensou-se, poxa vida, se o benzoar emagrece, né, vamos criar algum artefato que possa também ser introduzido e retirado desse estômago e produzir o emagrecimento. E assim foi feito há torno de 25 anos atrás. Mas o balão, ele se perdeu um pouco durante essa evolução e voltou à tona agora exatamente na indicação do paciente com sobrepeso. Os obesos também, mas principalmente no sobrepeso. Mas ele foi criado realmente para se tratar o paciente super obeso, ou seja, aquele paciente que não tinha condição de ser submetido à cirurgia bariátrica em função das suas patologias. Então, se colocava o balão intragástrico, esse paciente perdia um peso e acabava, na verdade, tendo condições de ser submetido à cirurgia. Há um peso mínimo para o paciente que queira se submeter aí ao balão gástrico? Não, na verdade não há peso mínimo. O que há, na verdade, é um fracasso na tentativa de se perder peso através de uma conduta adequada. Luciano, o que nós temos que entender é que a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? Então, por isso que teve aqui já antecedendo a gente, a nutricionista, o profissional de educação física. Por quê? Porque a obesidade ela vem com uma carga genética, ela vem com as circunstâncias sociais, ou seja, né, o nosso hábito social. Então, assim, o que acontece? Além de ser necessário um tratamento adequado, né, e essas tentativas serem frustradas, aí sim você pode pensar em indicar a colocação do balão intragástrico, que é o tratamento coadjuvante. Ele é coadjuvante e temporário, né? Então se faz de forma muito importante que ele tenha essa mudança de comportamento e também tenha a mudança alimentar, não só de comportamento como físico, né, ou atividade física, mas alimentar, porque senão existe o reganho de peso após a retirada desse balão intragástrico. A pessoa pode, quando retirar, ela pode de repente voltar a ter o peso que ela tinha antes. Sim. Estatisticamente, em torno de 27% dos pacientes que não tiveram mudança de comportamento durante o período que ficaram com o balão intragástrico, que não tiveram o acompanhamento da nutricionista, o acompanhamento do personal, ele muito seguramente vai reganhar. Porque é o que a gente bate sempre na tecla, de que a obesidade, ela nada mais é do que uma alteração da sua rotina, né? Quanto mais sedentário, mais peso você ganha. E quando você diz que o balão intragástrico perde peso, é uma verdade, ele faz você perder peso. Mas se você retirar o balão e não continuar com a dieta e com a atividade física, você vai reganhar esse peso. Então existe a possibilidade sim de se reganhar peso após a retirada do balão intragástrico. Agora, existe algum risco, por exemplo, do balão estourar ou romper dentro do organismo da pessoa? E o que isso pode provocar? Sim.
existe esse risco, ele é estatisticamente dito nos manuais de implante de balão intragástrico, mas na nossa experiência, que não é pequena, né, uma experiência grande com balão intragástrico, há mais de 10 anos que a gente coloca balão intragástrico, ela inexiste. Então, assim, existe a possibilidade? Existe, mas é um risco muito pequeno. E o sinal clássico disso é quando a gente vai insuflar o balão com soro fisiológico, a gente tatua esse balão com azul de metileno. Para que, se caso isso acontecer, o paciente urina azul e a gente fica sabendo que o balão estourou. Mas as complicações, quando isso acontece, é normalmente uma obstrução intestinal, que pode ser tratado também via endoscópica. E o paciente, ele pode desenvolver aí algum outro problema de saúde por conta do balão ou não? Não, o balão, ele quando é implantado, o paciente é orientado a fazer o uso do inibidor de bomba de prótons, né, que é o tratamento adequado para gastrite. Então, assim, quando ele não faz esse uso adequado, até pode desenvolver uma gastrite, pode, mas não é comum. Esse método, que não é exatamente um procedimento cirúrgico, não é? Que você estava dizendo que o balão intragástrico não é exatamente um procedimento cirúrgico. Esse método, ele é muito utilizado aqui em Petrópolis, quer dizer, a pessoa consegue encontrar com uma certa facilidade. Quais os custos de um procedimento desse? Sim, o balão intragástrico hoje ele é uma ferramenta bastante utilizada, principalmente nos pacientes com sobrepeso. Tem um custo em torno de R$10 mil entre o implante do balão, o hospital, a avaliação nutricional e psicológica, que a psicóloga também tem um papel fundamental nesse processo, que é avaliar o perfil psicológico desse paciente e saber exatamente se ele vai se beneficiar ou não. Esse valor em torno de R$10 mil, ele contempla todo esse pacote do custo do balão, do custo do hospital. Esse procedimento é feito intra-hospitalar, né, e desses profissionais que participam do processo. Agora, a forma como a pessoa vai reagir a esse passo a passo depois da instalação, né, da implantação do balão, pode ser uma forma muito sofrida, quer dizer, isso depende muito da quantidade de comida que a pessoa vai consumir ali durante aquele período. Quanto tempo exatamente dura esse período aí de adaptação? Na verdade, assim, os primeiros 5 dias o paciente sofre um pouco com náuseas, com desconforto, com uma plenitude exagerada, mas é superável. Quando o paciente está motivado e orientado previamente com os profissionais que são a nutricionista e a psicóloga, ele supera bem essa fase. Não é uma fase de chegar ao ponto de, não, eu quero retirar o balão. Não, isso não acontece, mas tem alterações sim. Por quê? Porque o paciente tem uma cólica, um espasmo gástrico, né, e fica muito nauseado nos primeiros 5 dias. Bom, quem quiser saber mais informações com relação a essa técnica, pode entrar em contato com você de que maneira? Sim, aqui em Petrópolis nós temos o Instituto de Obesidade, que é composto por mim, pelo Dr. Carlos Manuel, e nós trabalhamos em conjunto com as nutricionistas e com as psicólogas na Clínica Vivere. O telefone de lá é 2245-0614 ou 2237-0877. Ok, mais uma vez muito obrigada aqui pela sua presença no TV Diagnóstico. Conversei com o Dr. Marcos Fernandes, ele falou aí sobre uma técnica, né, um recurso para combater a obesidade, mas sempre aliada aí uma boa alimentação, porque senão não adianta, porque é uma técnica que ao ser retirada pode voltar a obesidade, pode voltar ao sobrepeso novamente, que é o balão intragástrico. E quem quiser saber mais informações pode entrar em contato com ele pelo telefone 2245-0614 ou 2237-0877 e também no nosso site www.iobesidade.com. Mais uma vez, muito obrigada.